Respeitáveis irmãos, que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossas vidas, em nossos corações, ensejando-nos o equilíbrio e a paz. Emmanuel abre o 3º capítulo do livro A Caminho da Luz, fazendo uma citação sobre a vinda dos capelinos. Ele começa dizendo que nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam os seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro. E continua: magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar pela sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Posteriormente, ele continua citando que quando os capelinos vieram para a Terra, eles foram recebidos, e nós não vamos citar tudo isso porque vai ficar longa a palestra, eles foram recebidos por Jesus, e Jesus, que o governador do planeta, estimulou-os para que eles pudessem passar pelo planeta Terra, deixando a sua mensagem e ao mesmo tempo expurgando as suas mazelas. Nessa época, alguns milhares de anos atrás, aproximadamente 26 mil anos atrás, foi a Era do Leão. Então nós recebemos esses espíritos e o homem, nós, os autóctones, os terrícolas, estávamos passando da fase do primarismo e necessitávamos de uma transformação. E essa época é a época do Pithecanthropus erectus, e daí, logo depois, dá um salto na evolução, e esse salto na evolução vai aparecer o Homo sapiens. E o Homo sapiens traz, então, essa morfologia, traz esse biótipo que nós temos até hoje. Muito bem. Rabindranath Tagore, no livro Sadhana. Esse livro encontra-se disponível na internet em inglês, nas livrarias em português. Nesse livro Sadhana, Rabindranath Tagore fala que foram 4 as imigrações que vieram de Capela. Os árias na Índia e no Egito. Nós podemos ver que os livros Vedas e o Bhagavad Gita são os livros mais importantes na antiguidade em nível de evolução espiritual. No Egito, posteriormente, nós vamos encontrar o Livro dos Mortos, e ficou tão marcada na população egípcia esse retorno que eles vieram para a Terra, porque eles saíram do mundo de Capela, que era um mundo muito mais evoluído do que a Terra. É como se nós pegássemos vários professores de várias matérias, cientistas e etc., e colocássemos, de repente, essas pessoas situadas numa vila paupérrima lá no meio do Amazonas. É mais ou menos essa a configuração. E os egípcios sentiram tanto essa transformação que eles desenvolveram a teoria da mente em psicose, que é o espírito retrogradar, que posteriormente Kardec explica que não há essa possibilidade. E o Livro dos Mortos, no Egito, trata também desse assunto, e é uma das obras mais antigas que fala sobre a reencarnação. Bom, continuando, o Rabindranath Tagore, ele continua dizendo então que os árias na Índia e na Pérsia, no Egito, mais tarde foram 4, vieram para a Pérsia e na China,
posteriormente na Caldeia, na Babilônia e mais tarde na Judéia, formando assim as raças padrões do sistema terrestre. E uma coisa que nós precisamos dizer, que a civilização ocidental, segundo Rabindranath Tagore, ela nasceu na Grécia. E da Grécia que ela foi se desenvolvendo para vir para o Ocidente. Mas em todos os povos, em todos esses povos que nós citamos, o plano espiritual superior sempre esteve muito preocupado em mandar os avatares para levar a mensagem de luz para que as pessoas pudessem crescer. Nós tivemos assim Zoroastro na Pérsia, Confúcio na China, Siddhartha Gautama, o Buda na Índia, Hermes, o Trimegistro, 3 vezes sábio, no Egito, e Moisés e Abraão, começando com Abraão e depois Moisés na Judéia. Para a gente falar em Moisés, eu estou fazendo este preâmbulo para que a gente possa falar sobre o livro dos Espíritos. Observe que nós começamos lá atrás e a gente observa que Moisés foi ensinado nessa escola de iniciados onde estava Hermes Trismegisto. Ele aprendeu todo aquele trabalho da comunicação com os mortos, ele aprendeu a teoria e a prática de que a vida continua após a morte, tanto que era usado no início do judaísmo a prática de se conversar com os mortos. Pois bem, e assim é que o livro dos Espíritos acaba surgindo na Terra em 1857, como todos nós sabemos. Mas antes do livro dos Espíritos, não existia a palavra Espiritismo. Esta palavra é um neologismo que foi criado para citar uma obra nova e uma nova era de acontecimentos para o planeta Terra. Mas existe uma sequência histórica. Essa sequência histórica, quando o mundo se preparava para sair, mesmo depois que os capelinos vieram, nós continuamos já com o biótipo que nós temos hoje, mas éramos um povo bárbaro. Então, com a vinda de Moisés, uma comunidade espiritual, uma pleiade de espíritos muito, muito grande, com o nome de Yahvé ou Jeová, essa pleiade de espíritos acompanhava e amparava toda a transição do povo judeu. Posteriormente, nós vemos que Moisés escreveu, segundo consta, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas com Moisés surgiu a Bíblia. Não foi ele que escreveu a Bíblia toda, que tem aproximadamente 40 livros, 39. Mas a Bíblia surgiu através do Moisés. Posteriormente, quando vem Jesus, surge o Evangelho. E quando surge o Evangelho, o Novo Testamento, com 27 livros, nós vemos que existe uma interligação. A Bíblia foi uma preparação para o advento do Evangelho. O Evangelho houve uma preparação para o advento da terceira revelação. Por exemplo, a gente pega João, nas cartas de João, capítulo 4:1, ele diz... ele comenta que a gente não deve acreditar em todos os espíritos, que a gente tem que procurar antes se o espírito é de Deus. Eu me lembro que eu estava na Paraíba e um protestante, um evangélico, eu percebi, porque eu cheguei no cliente e vi tantas coisas escritas sobre a Bíblia, e ele comentou num determinado momento que ele estava passando por uma fase muito difícil, e comentou, é difícil perdoar.
E eu disse a ele, mas nós precisamos perdoar as pessoas enquanto há luz, porque logo depois virão as trevas. Usei uma palavra bíblica, né? Eu usei um termo bíblico. E ele então disse, olha, isso aí não foi você que falou. Isso aí foi o Espírito Santo. Eu falei, Deus te abençoe. E ele continuou, isso foi o Espírito Santo, porque eu precisava ouvir isso. E posteriormente ele me disse, eu não aceito uma coisa que aconteceu. E comentou, falou, olha, eu estou percebendo, eu estou sentindo que o senhor é uma pessoa que lê bastante, que conhece. E eu estou muito chateado com a minha pastora, porque a minha pastora disse isso. Aí eu comentei com ele, mas se o senhor procurar em cartas de João, logo nos primeiros capítulos, né, aliás é 4:1, o senhor vai perceber que próprio João pediu para que não acreditássemos em todos os espíritos. Ele abriu os olhos. E ele tinha um computador que tinha a Bíblia no computador. E entrou nesse computador e achou lá a mensagem. E ele ficou indignado, como que eu sabia isso? E ele perguntou, qual a sua religião? Eu falei, sou espírita. Ué, mas espírita estuda a Bíblia? Eu falei, estudo o Evangelho. Posteriormente, nós encontramos no capítulo 15 de João, versículos 1, 2, 3, ele diz, não se turbe o vosso coração. Lembra? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E logo depois, nos demais capítulos, de 15 a 26, ele nos prepara para a vinda da doutrina espírita. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco. O Espírito da verdade, que o mundo ainda não pode receber, porque absolutamente o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. E continua dizendo que o Espírito da verdade vai lembrar para nós tudo o que ele tem ensinado. E efetivamente, quando a gente começa a estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Ele respeita a lei de Moisés. Logo em seguida ele fala, meu reino não é deste mundo, nos preparando para um outro reino. E mais tarde ele começa, há muitas moradas na casa do meu Pai. Muito bem, o mundo, nessa época em que Allan Kardec veio à Terra e que o livro dos Espíritos foi lançado, o mundo estava em uma conflagração muito grande. Por exemplo, nós observávamos na época que a América do Norte, depois de uma guerra sangrenta para conseguir a sua independência, ela estava se preparando para em 1861 entrar numa guerra civil, que foi a Guerra da Secessão. Observamos que o czar Nicolau I estava governando a Rússia, derramando muito sangue, e estava levando o povo a um descrédito total, que posteriormente, no início do século, o czar II acabou recebendo toda aquela saraivada de desequilíbrio populacional com a Revolução Russa, 1917, 1918, onde toda a família real foi assassinada. Nós observávamos na época que de 1835 a 1845 nós tivemos a Guerra dos Farrapos, que era uma guerra civil. Posteriormente, em 1864, a Guerra do Paraguai. A Europa estava em guerra com o Império Franco-Húngaro, Austro-Húngaro. Observávamos que a China e o Japão estavam em guerra. Então o mundo todo estava em guerra. E foi justamente nessa época que, na manhã de 18 de abril de 1857,
uma carruagem puxada por uma parelha de animais para em frente uma livraria na Galeria de Orleans. E essa carruagem levava 1.200 volumes do Livro dos Espíritos. Olha, imaginem bem, 1857, 1.200 volumes de um livro era muita coisa. E a proprietária dessa editora livraria, porque antigamente as editoras tinham suas próprias livrarias. Nós tivemos aqui no Brasil a editora Saraiva e uma outra editora, tem várias editoras que tiveram no Brasil que tinham livrarias. Naquela época era comum. E a senhora Melanie Denty, ela e o filho assumiram essa livraria com a morte do esposo. E quando ela assumiu a responsabilidade de imprimir o Livro dos Espíritos, ela foi alvo da ira da Inquisição, porque nessa época de 1800, a Inquisição graçava inteiramente na Europa. Ela dominava a Europa e teve alguns reflexos aqui no Brasil. Muito bem, a história do Livro dos Espíritos, para que os irmãos tenham uma ideia, eu resolvi, na manhã de hoje, falar sobre o Livro dos Espíritos, para a gente poder entender o que essa obra representa para a nossa vida. Às vezes a gente não tem muita ideia sobre isso. Nós temos que ter em consideração que quando ele foi psicografado, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, ela foi psicografada totalmente por Julie e Caroline Baudin. A Julie e a Caroline Baudin eram médiuns, mas naquela época não eram médium de pegar, igual o Chico Xavier, pegar a caneta e escrever. Era uma psicografia indireta. Não havia interferência nenhuma da pessoa. Que jeito que era feito isso? Era uma cesta de bico, era uma cesta que... Bom, eu não vou usar lousa porque está escrito aí. Era uma cesta que havia um biquinho e tinha um lápis de pedra na ponta dessa cesta. As duas meninas colocavam a mão na cesta, fechavam os olhos e o lápis começava a escrever. Era uma psicografia indireta. E a primeira edição, com 501 perguntas, foi totalmente ditada pelo Espírito da Verdade. A família Baudin morava numa ilha, antes de ir para Paris, numa ilha chamada Ilha da Reunião. Essa ilha fica no norte da África e era uma possessão, uma colônia francesa. E nessa colônia francesa, os biógrafos não entram em detalhes, mas já fazia reuniões espíritas. Porque em 1848, as irmãs Fox já começaram um trabalho conversando com os espíritos através de pancadas. Posteriormente, houve o fenômeno das mesas girantes, que foi para a Europa, que foi exportado para a Europa. E quando chegou na Europa, encontrou a família Baudin, já se reunia por sugestão dos espíritos e já fazia sessão espírita. E havia um espírito chamado Zéfiros, né? Aliás, eles perguntam o nome do espírito e o espírito, através de selecionamento de letras, ele fala: o meu nome é Zéfiros da Verdade. Ele já era um espírito ligado à Pleiade da Verdade. E esse Zéfiros afirma que a família vai mudar para Paris. Mas o senhor Baudin, ele acha estranho porque ele fala: mas não está no meu programa mudar para Paris. Mas houve uma crise financeira nos negócios do senhor Baudin e ele acabou mudando para Paris. Quando ele muda para Paris, ele continua fazendo as reuniões
orientadas pelo espírito Zéfarios. E quem primeiro falou das mesas girantes para Allan Kardec foi o senhor Fortier, que era um magnetizador. E Allan Kardec também era magnetizador. E por 35 anos ele foi um dos grandes magnetizadores e partilhava de uma escola de magnetizadores. E aquela resposta célebre que nós temos, que o Kardec fala: eu só acredito se a mesa tiver nervos para sentir, né, e raciocínio para pensar. Fora disso eu não posso aceitar. Pois bem, nessa ocasião, o senhor, o pai de Aline, desculpe que eu me perdi aqui, o pai de Aline Carlotti foi uma menina que a parte mais espinhosa do Livro dos Espíritos foi escrita por ela, porque ela era uma médium de grande sensibilidade. E essa parte foi indicada totalmente a ela. Quem lê a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo concordância dos ensinos, e nessa concordância nós vamos observar o tanto que a Aline foi importante nesse aspecto. Muito bem, quando Allan Kardec chegou na reunião, Zéfiros olha para Kardec e diz: salve, salve, 3 vezes salve, grande pontífice. Nessa hora, Allan Kardec, as pessoas começam a rir, e o senhor da casa, ele fica preocupado, porque eles começam, o Kardec era uma pessoa de respeito, e as pessoas começam a rir, mas naquele momento Zéfiros assume e fala: olha, nós nos conhecemos desde o século X, e o nome dele era Allan Kardec, quando nós estávamos entre os druidas e pertencíamos ao povo celta. Quando Allan Kardec recebe essa informação, ele recebe a informação assim, com uma certa desconfiança. A gente observa ao longo de toda a obra que Allan Kardec era uma pessoa desconfiada, ele não aceitava tudo. Por isso que na sala que a gente tem a oportunidade de trocar experiência com os nossos alunos do 2º ano do Livro dos Médiuns, eu falo para eles que passe tudo pelo crivo da razão, não aceite tudo que venha dos espíritos, passe pelo crivo da razão. E Allan Kardec, para a gente ter uma ideia, quem foi essa pessoa? O pai dele foi juiz, um dos maiores juízes do século XIX no Tribunal de Lyon. Kardec recebeu esmerada educação na França. Posteriormente, foi para Yverdun, na Suíça, onde recebeu educação de Pestalozzi. Quando Pestalozzi saía, tinha que fazer viagens, era Allan Kardec, jovem ainda, que assumia a direção do Instituto. E ele foi desenvolvendo em si um nível de pedagogia superior, a pedagogia da pergunta, da resposta concisa, da resposta eficiente. Ele tinha um caráter voltado para o método, ele tinha uma metodologia muito grande, por isso ele sabia fazer pergunta. Por exemplo, quando ele pergunta como entender a caridade, como fazer a caridade da maneira como entendia Jesus. Ele não queria saber o que é caridade. Na primeira pergunta, ele começa o Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, porque senão ele partiria do princípio que Deus já existiria. Ele pergunta: que é Deus? Que coisa que é essa chamada Deus? Ele elaborou as perguntas de tal maneira para poder formar essa doutrina de luz. Muito bem, ele pertenceu então à Sociedade
francesa de magnetismo por 35 anos. E sobre o magnetismo, ele escreveria depois que dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas não há senão um passo. Sua conexão é tal, por assim dizer, que é impossível falar de um sem falar do outro. E a gente observa, então, que, voltando à livraria Dentin, né, era uma época difícil de se arrumar editoras. A igreja tentou a igreja católica romana, na época a religião predominante, tentou por todos os meios barrar a divulgação do Livro dos Espíritos. Tanto que em 9 de outubro nós tivemos um auto de fé onde foram queimados 300 volumes do Livro dos Espíritos em praça pública. Uma pessoa importou os livros da França e quando chegou lá foi queimado em praça pública. Então a gente vê assim, e o Allan Kardec tem um detalhe muito interessante que poucas pessoas sabem. Quando ele tinha um conhecimento muito grande, ele escreveu os 17 capítulos da introdução do Livro dos Espíritos, é de lavra dele. O Prolegômenos é de lavra dele. E ele resolveu não colocar em evidência o nome das meninas que o ajudaram. Ele diria mais tarde, em Obras Póstumas, o seguinte: resolvi afrontar sozinho as ondas de oposição que o livro vai suscitar. É meu dever ocultar ao grande público o nome das nossas médiuns. Por que ele ocultou os nomes das médiuns? Porque 41 dias antes do lançamento do Livro dos Espíritos, 129 operárias foram queimadas vivas numa fábrica porque reivindicaram, lá nos Estados Unidos, reivindicaram o salário igual ao dos homens. Era essa época em que a mulher vivia, onde ela não tinha valor nenhum. Aliás, a própria Igreja Católica, num passado não muito distante, tirou a alma da mulher, achou que a mulher e negro não tinha alma. Por isso que era permitida a escravização dos negros. Negro e mulher não tinha alma, chegou nesse ponto. E aí, as meninas, elas eram sensitivas e eram um prato cheio para a Inquisição. Tanto é que Joana d'Arc foi queimada pela Inquisição porque era sensitiva. Posteriormente, tornaram-na santa. Galileu Galilei só não foi queimado vivo quando ele disse que a Terra se movia e que a Terra não estava no centro do universo. Ele quase foi queimado vivo. Por quê? Porque a igreja, o que Aristóteles tinha escrito, eles aceitavam, o restante eles não aceitavam. Bom, quando foi lançada a segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi em 10 de março de 1860, ela foi utilizada, a médium mais utilizada foi Ruth Céline Jaffé. Nessa segunda edição, a família Baudin já havia se mudado de Paris e, posteriormente, as meninas acabaram se casando. Inclusive, em Obras Póstumas, Allan Kardec fala sobre o casamento da senhorita Jaffé, né, que foi a que escreveu a segunda, que também ele não fala sobre o nome dela. Por isso que nós temos poucas informações sobre essa menina, sobre todas elas. Nessa segunda edição, a médium mais utilizada foi a senhorita Ruth Céline Jaffé e mais uma dezena de médiums espalhados pelo mundo.
E nessa segunda edição é que São Luís praticamente assume a direção dos trabalhos. Foi mais ou menos como Emmanuel fez com a obra de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel ficou tão ligado a Chico Xavier administrando a obra que ia ser lançada, que os espíritas que tinham a vidência observavam que Emmanuel, quando começou a trabalhar com o Chico Xavier, ele tinha uma expressão lucificada, uma expressão maior. À medida que ele foi convivendo e ficando todo esse tempo com o Chico Xavier, é como se ele tivesse envelhecido um pouco. E aí a gente observa e fala, poxa, mas isso é possível no plano espiritual? Se der tempo, nós chegamos lá. E aí foi lançada, então, a segunda edição, com 1019 perguntas, que é essa que nós temos até hoje. Nós costumamos, nós os espíritas, dizemos que o livro dos espíritos é a síntese do espiritismo. Por que que ele é a síntese do espiritismo? Porque o livro primeiro, aliás, na primeira edição tinha 3 livros, na segunda que começa 4 livros. Na primeira edição, na segunda edição, o primeiro livro, Causas Primárias, surgiu a Gênese, e Allan Kardec anota isso depois na Gênese. No livro segundo, O Mundo Espírita, surgiu o Livro dos Médiuns. O livro terceiro, As Leis Morais, surgiu o Evangelho. E é justamente no prefácio do Evangelho que Allan Kardec vai falar e que a Aline vai fazer aquela psicografia que é considerada uma das mais sublimes, que é a concordância dos ensinos. E no livro 4, Esperanças e Consolações, acaba surgindo o céu e o inferno. Da introdução e do Prolegônimos saiu o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. Então, meus irmãos, hoje, quando se fala em eutanásia, o Livro dos Espíritos, em As Leis Morais, já falava sobre o respeito que nós temos que ter à vida. Já falava que a vida pertence a Deus e que a vida é um hino de luz que deve ser respeitado em todas as circunstâncias. Hoje, quando se fala em transplantes, né, o Livro dos Espíritos já falava sobre a tríplice injunção de forças magnéticas do espírito, do perispírito e do corpo. Gostaria de fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala em transplante, os espíritas não têm muita informação a respeito dos transplantes. E o transplante é a maior obra de amor que nós podemos fazer a respeito de alguém. E nós, os espíritas, não conhecemos, porque a gente procura, a gente gosta de ler romance, a gente não gosta de ler livros que orientam. E havia uma família espírita lá em Belo Horizonte, que tinha um filho que trabalhava numa grande empresa, e as grandes empresas geralmente usam de motoqueiros para fazer serviço de banco, etc. E o Jurandir usava capacete, andava tudo certo. Era um jovem, pertencia à mocidade espírita, uma pessoa admirável. Um dia ele sofre um acidente, cai e sofre um traumatismo craniano. Levado ao hospital, os médicos falam, olha, ele já teve a morte encefálica garantida, mas nós precisamos da autorização da família para podermos doar os órgãos. Vocês autorizam? E aí? E aí começou um drama para a família. Começou um drama porque a família pensava, será que ele vai sentir dor? Será que o perispírito ele vai sentir? Como que vai funcionar isso? Tem pouca informação sobre isso. No fim, a mãe falou, então vamos fazer o seguinte, pelo menos vamos doar os olhos, doa as córneas.
e foram doadas as córneas do Jurandir. Mas a mãe era espírita, era médium vidente, trabalhava lá em Belo Horizonte, aliás, trabalha até hoje, trabalhava em Belo Horizonte, mas não estudava. Nós estamos cheios de médios que não estudam. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ficar num estado pré-depressivo, preocupada. Será que nós fizemos bem em doar os órgãos, as córneas do Jurandir? Será que ele não está sentindo dor no plano espiritual? Passado 11 meses, aproximadamente, um dia ela está lá na mesa trabalhando com os médiuns, ela percebe que entra um espírito, e era o Jurandir, o filho dela. E o Jurandir, ele traz nos olhos como se fosse 2 estrelas. E ela percebe que ele se ajusta em uma outra médium e começa a comunicação. E ele fala: mãe, a senhora está me vendo? Ela falou: eu estou te vendo. E ela perdeu nessa hora até a concentração, porque ela entrou num estado profundo de emoção. E chorando convulsivamente, ela fala: eu estou te vendo. Eu falo: mãe, muito obrigado por ter doado os meus olhos. Em outras existências, como soldado, eu ceguei muitas pessoas, eu devia isso. Eu lamento que a senhora não tenha doado os outros órgãos saudáveis que eu tinha. Olha só, o espírito falando para a mãe, lamentando que ela não tivesse doado os outros órgãos. E nós temos o Odair, não está aí, né? O Odair está ali. O Odair, por exemplo, teve um transplante de fígado. Nós temos aqui nosso irmão Silvio, que teve um transplante de fígado. São pessoas que, se não tivessem tido o transplante, eles não teriam sobrevivido. Percebe? E a família tem que estar consciente disso, tem que conversar em casa, tem que trocar ideias em casa. Na minha casa todo mundo sabe que eu sou doador, embora que na minha idade eu nem sei se eles vão aproveitar para alguma coisa, mas eu sou doador. Muito bem, e é assim, então, que surgiu o Livro dos Espíritos, que é a iniciação de uma terceira fase de evolução. A maioria de nós não éramos espíritas. Muitos de nós estamos sendo espíritas pela primeira vez, porque é uma doutrina jovem. De 1857 até agora, provavelmente nós estamos sendo espíritas pela primeira vez. E aí se pergunta, o que nós estamos fazendo dessa doutrina que nós temos? Qual é a nossa transformação interior? Porque entre falar e agir vai uma diferença muito grande. Entre conhecer e fazer vai outra diferença. São anos-luz de diferença. Nós precisamos aprender a colocar em prática. Após o Livro dos Espíritos, que trouxe assim uma revolução no que tange a informações do outro lado da vida, nós temos a obra de Francisco Cândido Xavier, que foi a obra que mais trouxe informações para nós sobre o outro lado da vida. O Nosso Lar, por exemplo, ele traz informações admiráveis. Esses dias, viu, Alcântara? Esses dias, eu estava fazendo uma palestra e estava falando sobre o nosso lar. E um espírita de muitos anos, ele comentou o seguinte: olha, viu, Toninho, esse negócio de aeróbos, né, de composição voando, né, eu acho isso meio fantástico, né? Aí eu disse a ele: você acha que um trem voar se acha fantástico? Você já leu alguma coisa sobre o trem-bala? Ele falou: não li. A pessoa critica sem ler, né? Eu falei: eu sugiro que você entre na internet e procure saber sobre o trem-bala. O trem-bala
que existe no Japão, viaja a 200 quilômetros por hora, a 10 centímetros do trilho. E na França, agora, recentemente, foi desenvolvida uma composição que viaja a 574 quilômetros por hora, mais ou menos a 10 centímetros do trilho. E essa composição é a última série que vai sair com roda, porque agora não vai ter mais roda, ele só vai andar em cima de um colchão de ar, é um colchão magnético. Então, o que o André Luiz nos informa sobre as 7 esferas da Terra, fala sobre o abismo, fala sobre as trevas, fala sobre o umbral. Tem gente que diz, quando eu morrer eu não quero ir para o umbral. O nosso lar está no umbral. Tem gente que quer ir para o nosso lar, mas não quer ir para o umbral. E o nosso lar está lá no umbral. As câmaras de retificação estão ligadas com o umbral. São as 7 esferas. Depois vem outras esferas que nós não vamos entrar em detalhes, sendo que a última esfera, que é a esfera crística, é a esfera das diretrizes planetárias. E essa esfera é nessa esfera que Jesus recebeu os capelinos para dar a eles a oportunidade da transformação na Terra, conforme vocês podem ler no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. E foi aí, então, que muitos capelinos não retornaram à capela, sentindo a necessidade da transformação que a Terra está passando, e a necessidade que nós todos estamos envolvidos, eles continuaram aqui para nos amparar. E reencarnando como engenheiros, como na arte, na cultura, na política, em várias outras. Pois bem, nós estamos atualmente passando por uma outra época de transformação. No livro A Gênese, capítulo 9, a gente estuda sobre a precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios é o seguinte: a Terra não tem só dois movimentos, que é rotação e translação. Ela tem um terceiro movimento, onde todo o sistema solar faz uma elipse grandiosa, que leva aproximadamente 26 mil anos, segundo Allan Kardec na Gênesis, 25.868 anos. Nós vamos até próximo de Alcíone e voltamos. Nós já começamos, o sistema solar começou essa grande viagem em 1972. E a Terra começou a receber as primeiras mensagens, as primeiras luzes de Alcíone a partir de 1982. Os fótons de Alcíone dão uma beleza muito grande. E esses fótons, fóton é a mínima partícula da luz sem calor, já estão chegando na Terra. E junto com esses fótons estão chegando espíritos desde 1982 que vão revolucionar. Já são espíritos que estão programados para essa mudança da Terra para planeta de regeneração. Está sendo programado o nosso sistema craniano para que o nosso cérebro seja melhor desenvolvido, para que nós possamos entrar na era da razão, no sentido de desenvolvermos a intuição. Muito bem. E nós estamos vivendo uma época singular. Nós estamos recebendo os últimos espíritos inferiores que estão passando pela Terra como uma última oportunidade, e estamos recebendo os primeiros espíritos já superiores para transformar a Terra. E nós estamos passando pelo meio, nem estamos percebendo isso. Então é uma época que nós estamos vivendo, uma época de luz, de paz, de harmonia, que nós precisamos nos transformar
do ponto de vista mental, para ter uma mente sublimada para poder receber as bênçãos iluminativas desses espíritos que estão vindo. Nós já temos informações das crianças índigo e das crianças cristal. Crianças índigo, porque ela tem uma coloração azul na sua aura. São quem primeiro descobriu esse tipo de criança foi Nancy N. Topper, nos Estados Unidos. E essas crianças, elas têm umas características, são TDA e TDAH. T de transtorno, A D do déficit, A da atenção e H hhiperatividade. E a gente observa que essas crianças não conseguem ficar 3 minutos num lugar. São crianças que vêm para dar um baile nos pais, dar um baile nos avós, mas são crianças que têm uma percepção admirável. Procure olhar seus netos, seus sobrinhos, os seus filhos, para aqueles que são mais jovens. São crianças que já estão vindo para transformar o planeta. E cabe a nós, espíritas que somos de muitos anos, elaborarmos dentro de nós essa transformação interior, para que nós possamos fazer da nossa vida uma vida de luz, de paz, de decência, de transformação. Eu vou fazer publicamente uma informação, viu, Frigo? Eu já era espírita. Nós temos aqui assistido na segunda-feira, que se chama Ivan, e ele diz o seguinte: olha, eu observo aqui na terça-feira, nos domingos, pessoas que são espíritas, que se dizem espíritas, mas que frequentam bar, que bebem, que fumam, que ainda fazem um uso abusivo de bebidas. Eu era espírita, fazia palestra lá no Allan Kardec, reunia minha família, ia para a churrascaria, viu, Toninho? E comia carne, enchia a pança de carne e cerveja. E às vezes tomava uma caipirinha antes de tomar cerveja. Que absurdo! Mas nós estamos evoluindo. Hoje eu não faço isso, mas muitos de nós ainda fazemos. É hora de nós nos transformarmos. Nunca se falou tanto em alimentação saudável. Nunca se falou tanto que nós temos que fazer exercício. Nunca se falou tanto que nós precisamos cuidar do corpo. Porque o corpo é a igreja, o templo do Espírito. E se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós vamos sofrer as consequências no plano espiritual. E que consequências graves. Então essa é a hora da nossa transformação. É a hora de nós pensarmos: o que é que eu estou fazendo na doutrina espírita? Eu estou há tantos anos na doutrina espírita. Eu melhorei o meu humor. Eu melhorei a minha maneira de tratar a família. Eu melhorei a minha paciência no trânsito. Eu respeito as pessoas. Eu espero a pessoa terminar um assunto para depois falar. Ou eu interrompo bruscamente. Eu sei chamar a atenção das pessoas com educação, com equilíbrio e com bondade. São perguntas que nós precisamos fazer para nós, porque está acontecendo agora uma grande transformação no planeta. Segundo Joana de Ângeles, essa transformação se dará nos primeiros 50 anos deste século. Ora, os primeiros 50 anos desse século falta 48, né? 42 anos para chegarmos nos anos 50, em 2050. Então, cabe a nós fazermos essa transformação. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos. Quando a gente faz palestras assim, mais direcionadas para estudo, ela se torna um pouco mais cansativa. Muita paz a todos.